Meu nome é Guilherme Nagel e eu vou lembrar uma parada. Não tem dia da caça, meu mano. Todo dia é dia do caçador. Fala pessoal, vamos pra cima. O podcast 4 tá começando e hoje eu quero compartilhar com você, falar sobre um tema muito importante. Se você tem agência, se você é gestor de tráfego, se você quer vender todo dia, quais são as melhores ferramentas que você precisa conhecer, ter e utilizar para conseguir fechar negócios todos os dias. E cara, eu trouxe um convidado hiper especial para discutir esse tema. Das pessoas que eu conheço, é aquela que tem mais autoridade para falar sobre o tema, porque tem muito conhecimento teórico e principalmente coloca a mão na massa. Então, todas as estratégias que eu faço aqui na agência, todas as ferramentas que eu contrato, aquelas que eu conheço, eu normalmente chamo meu convidado e falo, cara, entra em contato, usa, testa, vê se faz sentido e traz para nossa operação. Antes de apresentar o convidado, eu quero lembrar você, se você ainda não está acompanhando o nosso conteúdo aqui toda na íntegra do Nagelcast, ou conteúdo no YouTube, ou no Instagram, você precisa, cara, estar muito mais perto, porque você vai aprender na prática o que você precisa fazer da prospecção ao fechamento para fechar até 80 contratos de gestão de tráfego por mês. Então, não sei em qual plataforma você está assistindo, se é no YouTube, se é no Spotify, mas você pode se inscrever no canal, nos seguir e, obviamente, me acompanhar lá no Instagram, no @nagel.guilherme. E agora, eu quero chamar para a mesa, cara, um convidado super especial, meu querido amigo João Luiz. Cara, como é que você tá, João? Se apresenta para a galera aí. Fala, Gui. Muito obrigado pelo convite, né? Como você já falou, eu me chamo João Luiz. Faço parte do time da Blueberry, né? Cerca ali de 4 anos. E hoje eu estou responsável, então, pelo time de marketing da agência. Isso inclui a parte de estratégica e, principalmente, como o Gui também citou, a parte de ferramentas. Então, contratação de ferramentas novas, organização de fluxos, integrações, bastante trabalho, bastante coisa. Mas com muita felicidade faço parte do time hoje e estou desempenhando essa função dentro do nosso Top. time. O João é modesto, né? Então, além de cuidar dessa parte de marketing, ele também é um professor, se você faz parte também, né? Da mentoria, enfim, da comunidade. O João também é um dos professores, fala sobre as ferramentas e ensina, mentora, né? Inúmeros, dezenas, centenas de donos de agência. E, obviamente, eu só coloco ele também nessa função, eu dou essa oportunidade porque eu vejo o nível de entrega que ele traz para a nossa operação da Blueberry. Está com a gente já faz 4 anos e está sendo uma peça fundamental para o crescimento da agência. Mas, João, vamos lá. Se a gente for falar, cara, até sobre estrutura de empresa, né? O João também tem formação acadêmica, enfim, nessa parte de marketing, de administração, enfim, Sim. sabe? Que qualquer negócio, trazendo até para o lado de agência, cara, né? A gente precisa alicerçar o nosso crescimento. Vamos pensar assim, em pessoas, processos e tecnologia. Principalmente se a gente presta serviço, claro, né? Quando você não tem um estoque, você vai ter que fazer uma entrega imediata, instantânea. Muito se fala, né, cara, em cuidar das pessoas, e eu concordo, nós somos, inclusive, aqui na Blue, né, a gente tem a certificação do Great Place to Work, enfim, né, cuidar das pessoas, desenvolver pessoas. Muito se fala também, um pouco menos, mas já é bem comentado sobre a importância de você estabelecer processos, né? Só que eu creio que pouco se fala, e até mesmo as pessoas que ensinam sobre, normalmente não tem tanta experiência prática com ferramentas. E olhando agora, cara, para a operação de uma agência que você conhece tão bem, cara, olhando para esses 3 pilares, dá para dizer que, por exemplo, pessoas é mais importante, ferramentas é mais importante, o processo é mais importante? O que na tua visão, assim, se a gente fosse colocar por ordem, assim, cara? Olha, eu acho que a lógica foi basicamente a perfeita, né? Então, é pessoas, processos e ferramentas. Resumindo, o processo é esse. Muito disso por conta da questão da prestação de serviço, né? Como a gente trabalha com prestação de serviço, a gente não consegue, como você falou, estoque. Então, a gente tem que ter pessoas para servirem aquilo que a gente está vendendo. Então, quando a gente vende uma gestão de Google, uma gestão de Face, um website, seja aquilo que for, na questão de serviço, a gente vai ter que ter pessoas ativas, disponíveis, prontas para atender essas pessoas. Então, tudo se baseia em cima das pessoas. Claro que só pessoas não resolvem o processo, né? A gente precisa, não resolve a situação, a gente precisa de processos. O processo vai ser muito daquilo que vai alinhar
o caminho que aquela pessoa, né, aquele funcionário, aquele colaborador, vai ter que desempenhar dentro daquela operação. Então, uma vez que a gente tem as pessoas, a gente parte para a etapa de processos, que a gente vai definir, tu vai fazer essas etapas nesse modelo, por exemplo, uma gestão de campanhas, fazer um briefing, vai botar a campanha no ar, vai fazer relatórios. Todo esse processo a gente passa para o nosso atendimento. E a ferramenta dessa etapa, claro que a gente vai falar um pouco mais nesse assunto hoje, mas ela vem muito mais como um auxiliador nesse processo. Assim. A ferramenta ela é o que vai agilizar esses processos anteriores. Né? Tem uma frase também que a gente usa bastante aqui, é que processo ruim não cura ferramenta... Não, ferramenta boa não cura processo ruim, perdão. Boa. Ferramenta boa não cura Olha processo só a frase, galera. Repete aí, por essa gentileza. frase é boa. marcante, é marcante. Ferramenta boa não cura processo ruim. Então, não adianta tu estar com um processo desorganizado, uma empresa que não está funcionando corretamente como deveria funcionar, um time que não está entregando o que deveria entregar, que esse é um ponto muito importante. A ferramenta não vai resolver esses problemas. Top. A ferramenta ela vai auxiliar um time que desempenha legal, um processo que entrega bem, a elevar o nível e chegar mais longe dentro desse processo de operação da empresa. Muito bom, então, cara. É muito nessa lógica de pessoas, processos e ferramentas. Top. Eu acho que, complementando a frase que você colocou, uma ferramenta boa, ela não cura um processo ruim, mas muitas das vezes um processo bom, ele cura uma ferramenta ruim. Não sei se tu concorda. Com certeza. Se a gente inverter a lógica, acontece, né? Então, às vezes você tem algo muito bem organizado, muito bem estruturado, especialmente no setor comercial, que às vezes, mas eu não tenho setor comercial. Você vende, então você é o setor comercial da sua agência, né? Então, um processo bem definido, ele facilita e faz com que você consiga explorar ao máximo a ferramenta em si. Mas muito se fala, cara, agora a gente está falando muito em automação, né, João? Então, poxa, não tem como você tentar aprender a vender como, por exemplo, a gente aprendia antigamente. Como eu até ensinava antigamente, né? Não tão antigamente assim, que você focava muito mais num roteiro de vendas, no tratamento de objeções, né, cara? Pô, em como lidar quando o cliente colocar essa pergunta, como você trata essa objeção, essa resposta e tal, né? Hoje, eu vejo que quando a gente começa a falar sobre processos de venda, a discussão, cara, mudou muito, mas ela tá muito mais sobre quais são as melhores ferramentas, por incrível que pareça, né? Então, como você bem frisou, eu preciso formar pessoas, desenvolvê-las, ter processos para que elas performem sem atrito, sem ponto de fricção, e eu preciso escolher as melhores ferramentas para que eles possam fluir normalmente, com segurança, com previsibilidade. Perfeito. Agora, olhando para o lado comercial, com a experiência que você tem na agência, para quem não sabe, a gente vende, né, mais de 80 contratos recorrentes de gestão de tráfego por mês aqui. A gente organiza toda a nossa operação com algumas ferramentas, cara, e a gente já testou muita coisa, acho, João? Cara, tem assim a ferramenta perfeita, cara. Tipo assim, pô, se CRM é perfeito, essa ferramenta para lista é perfeita. Existe um protagonismo de ferramenta que se sobreponha, por exemplo, a um processo, ou que seja tão importante quanto, né, um processo comercial. Existe a ferramenta perfeita? Essa é a pergunta que eu quero fazer para ti, cara. Olha, a ferramenta perfeita, primeiro que já não vai existir. Tá. Já é impossível que ela exista, principalmente porque cada empresa vai funcionar de uma forma diferente. Tá. Então, ela já morre nessa primeira pergunta. Que vai automatizar o processo, que faça tudo, então. Que deixe tudo prontinho, aperta um botão do lado e sai cliente do outro. Existe essa? Já não. Tá, então daí já mudou a tua pergunta. Tá. Já muda a minha resposta. Tá. Então, não vou dizer para ti que existe diretamente falando, mas você consegue montar uma estrutura onde você vai conseguir alinhar as etapas do processo para que ele funcione nesse modelo. Claro, também não vai ser aperta um botão e aparece o contrato no teu e-mail. Também não é assim. Senão a gente ia tentar contratar, pelo menos. Se fosse, daí eu já tinha prospectado os caras, já tinha conversado com eles. Mas, assim, o processo que você consegue alinhar muito é esses pequenos atritos no processo. Assim. Acho que esse é o principal fator que a ferramenta entra. Então, por exemplo, eu falo do processo comercial. Quando a gente gera um lead, a gente consegue automatizar para que ele caia já no fluxo para um pré-vendedor ou para um vendedor, para começar as cadências de contato, para começar as tentativas de ligação, para após isso já automaticamente disparar um e-mail para o cara de contrato, para esse e-mail sendo respondido já cair para o financeiro. Então, esse processo a gente consegue alinhar por meio de ferramenta. Só que também isso não é uma ferramenta única. O mercado de ferramentas, né, o mercado de software, de SaaS, de startups, eles são muito nichados. Então, é um crescimento natural das ferramentas estarem focadas em segmentos específicos. Então, a gente não vai ter uma ferramenta que vai cobrir de ponta a ponta. Assim. Algumas ferramentas são um pouco mais completas, mas falando de visão geral dos fatos, a gente vai ter que ter várias pequenas ferramentas atuando em ações diferentes do processo. Boa. Então, a gente consegue juntar um processo, de certa forma, que vai conseguir, sim, ajudar muito o nível de venda da empresa, uma coisa que a gente faz na própria Blueberry. A gente usa algumas ferramentas específicas que vão alinhar esse nosso processo para que ele seja o menos atrito, realmente é a palavra, né? O menos carregado possível, o mais direto, o mais alinhado, o mais ágil possível. Mas, assim,
simples assim, não. Essa ferramenta aqui é perfeita, eu vou usar ela, ela vai fazer eu vender, isso realmente você não vai encontrar. E tem até uma parada que normalmente quando a ferramenta ela é mais completa, ela se torna mais complexa mais caro. também, né? Então mais cara e mais complexa. E aí em pontos específicos, eu acho que é muito difícil, né? Por exemplo, você organizar da prospecção ao fechamento, cara, né? A automações ou uma ferramenta que ela seja protagonista em todas as frentes. Com certeza. Então você vai ter, por exemplo, às vezes, cara, poxa, um CRM, cara, que é bom na automação, um outro aqui que vai ser bom na qualificação, na questão da lista, outro vai ser melhor na organização das tarefas, outro vai ter um pipeline mais equilibrado, outro vai ter, os relatórios são melhores. É improvável, né? A não ser que você vá partir para boutique mesmo, ou para aquilo que é de melhor no mercado. Né? Pô, vou lá contratar um Salesforce, um SAP. Aí a gente tá indo para um nível que normalmente não é a realidade, por exemplo, das pequenas empresas e especialmente de uma agência. Mas, cara, para montar, a gente chama, né, esse conjunto de ferramentas de stack, né? Pra você montar um stack mínimo ou fazer uma contratação para organizar um setor comercial de uma agência, sendo bem objetivo, cara, porque você acha que você já lidou com ferramenta que é paga em dólar, que é pago em euro. Bitcoin não. em moeda russa, qual que é lá? Russa lá não. A coroa russa, né? Então muita coisa aí e tal, não? Então, cara, mas é caro ou não? Por uma pequena operação, na tua visão, pela entrega que ela faz, é caro eu conseguir minimamente organizar a operação da minha agência selecionando uma ou outra ferramenta? Né? De forma alguma. De forma alguma, é uma coisa cara. O pessoal, às vezes, fica com essa noção, essa mentalidade de que é um processo caro, que é uma coisa cara, muito porque ele acaba olhando para os principais players do mercado. Tá. E as principais ferramentas, naturalmente, elas são maiores, são mais robustas, elas têm um preço um pouquinho mais alto. O que a gente está falando de preço alto, por exemplo? Assim, preço alto também, novamente, ele é muito relativo. Mas para uma pequena empresa. Uma pequena empresa, é isso. Um custo de $100 por mês, tá. $80 por usuário? Por mês. Isso, por usuário. Então, assim, isso acaba pesando bastante para um cara que tem 1, 2, 3 funcionários. Ele está começando a produzir agora, ele tem que pagar lá R$500, R$600 por usuário, já fica bastante pesado, bastante salgado. Mas existem soluções fantásticas com custo muito mais baixo do que isso. Você já consegue começar a rodar hoje até de forma gratuita. Você já consegue rodar alguns CRMs. Existem ferramentas que você vai conseguir estar aplicando, nem que seja de forma mais básica, mais simples, né? Claro que, dados os devidos situações que você vai conseguir aplicar elas. Mas você já consegue ter um stack bem legal, com custo zero ou mínimo. Mínimo eu falo de menos de R$100 por mês, para já começar a rodar alguma coisa. 100 pila já consegue organizar a casa. Já consegue organizar até menos às vezes, né? Menos. Tem ferramenta gratuita. Então você consegue botar um CRM grátis para organizar o processo do comercial. Você consegue, às vezes, ter, dependendo de como você for aplicar isso, uma ferramenta para o financeiro. Você vai conseguir, claro, vai ter um custo diferente, vai depender muito da forma que você paga, mas você consegue ter uma ferramenta para o financeiro. Você pode ter também um gerenciador de processos, né, de projetos, perdão, que também vai ter um custo baixo, que essas ferramentas são bastante básicas, elas têm um custo bem de entrada, assim, é bem tranquilo. Então você consegue montar um projeto alinhadinho, todas essas 3 principais pontos, né, que até falando do stack inicial, eu vejo esses 3 pontos, mas para o comercial, o primeiro ponto é um CRM, assim. Boa. Ponto de entrada, não, eu tenho um time comercial, eu quero que o meu time comercial CRM. Joga no próximo nível, é um CRM. Você vai ter que implementar um CRM, implementar um processo de vendas, um funil bem montado, um funil bem elaborado, e em cima disso vocês vão começar a performar muito melhor. Tem uma parada que às vezes as pessoas me perguntam assim, aquilo que a gente discutiu no início, né? Às vezes as pessoas elas dão um protagonismo para a ferramenta que não existe. Não existe. Né? Eu digo o seguinte, cara, você pode fechar contrato, cara, anotando num papel de pão, se você quiser. A gente vendia assim, né? A gente vendeu num papel de pão, né? Mas nós vendíamos quase claro. Isso, sem processo nenhum, basicamente com a organização dentro dos e-mails, e não era um contrato por mês. Era 30, 40, 50, 70, 80, né? Já tinha um volume, só que é lógico, não é o recomendado. Claro. Né? Porque hoje você tem alternativas há 10 anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, até, sei lá, 5 anos atrás, não era tão democrático essa parada de ferramenta, né? O modelo SaaS, né? O modelo de recorrência, ele não era tão maduro para as pequenas empresas. Então, o que acontecia? Pô, eu tinha que contratar o cara ia cobrar para você a implementação 50 pau, Sim. mais ou menos, não sei quanto de suporte por mês e mais não sei quanto de horas e praticamente inviabilizava o trabalho de uma pequena agência. Hoje, cara,
às vezes você vai olhar uma grande empresa, ela tá usando um RD lá que você tá usando. Vocês estão pau a pau, dos dois lados, usando assim. Mas você acha assim, João, até sendo objetivo, dá para fazer sem ferramenta? Estruturar a agência? E quais são os efeitos colaterais da pessoa que diz assim, mas eu sou meio analógico, ou, cara, sei lá, eu consigo me organizar aqui mesmo, minha operação é pequena, né? Dá para caminhar sem ferramenta nenhuma? Tem algum efeito colateral que pelo menos você já possa também alertar a pessoa que se porventura possa acontecer ou já está acontecendo? Então, tem possibilidade sim de rodar de forma totalmente analógica, né? Até o próprio telefone, pegar o telefone e ligar, que realmente é o mais importante para a venda, que é o contato, que é atrás da pessoa. Isso você consegue fazer sem ferramenta nenhuma. Mas, claro, quando as ferramentas, como eu falei, elas vêm muito mais como um auxiliador para evoluir muito mais as coisas. Então, quando a gente passa de um ponto de um analógico, de um básico, às vezes uma planilha, que o pessoal usa bastante, também a gente usou muito tempo, né? Muito. A planilha de venda. Vendemos pra caramba também com a planilha. Então, assim, quando a gente passa dessa etapa para um CRM, para uma ferramenta, para uma estrutura mais elaborada, a gente começa a ter um primeiro ponto, que é a previsibilidade dos dados, que esse é um ponto, assim, o ponto mais importante de um CRM, de um stack, de uma ferramenta em si, é que ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua empresa, o que está funcionando, o que não está funcionando. O primeiro ponto do CRM, muito importante, é os motivos de perda. Acho que é o motivo número 1 que leva uma empresa a implementar um CRM. Tá. Ou seja, então, dá para rodar sem, dá, claro, isso. mas... É isso, dá para rodar, perfeito. Você consegue trabalhar, você consegue vender. Só que você começa a perder alguns pontos, que é a informação. Quando você faz a informação, às vezes você vendendo sozinho não influencia tanto, mas quando a equipe começa a crescer, 2, 3 vendedores, já começa a perder dados nesse contato. Assim, quando não tem uma base geral, como um CRM, você começa a perder algumas informações. E o CRM ele vai juntar tudo isso num lugar só para você poder avaliar depois. Então, você vai conseguir ver, o fulano ligou para 20 empresas esse mês. Ele fechou com 4. Tá, mas o ciclano, usando o mesmo script, mesma linha de venda, ligou para 20 e vendeu 10. Opa. O que esse aqui está fazendo e o que esse aqui não está fazendo? Por que esse aqui está indo bem e esse aqui não está indo bem? Você pode ir lá nos motivos de perda, por exemplo, num CRM, avaliar o que aquele vendedor não está conseguindo quebrar de objeção, está conseguindo quebrar na hora da venda. Então, o CRM ele vai te dar essas informações a mais para você conseguir avaliar exatamente o que deu certo, o que não deu certo, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa melhorar. Até uma coisa que tu fala bastante para mim, né? Hoje em dia não tanto, mas quando eu comecei a trabalhar mais próximo contigo... Casa, João, casa, era isso? Tô na fila. Não, mas não é exatamente isso. É a questão de não adianta fazer uma coisa que dá certo se tu não entende por que ela deu certo. Boa. Esse é um ponto, assim, que é uma frase que eu levei pra minha vida, na verdade. Não adianta tu fazer uma coisa, profissionalmente falando, claro que no âmbito comercial, não adianta vender pra caramba no fim do mês e tu não saber por que tu vendeu pra caramba naquele mês. Por quê? Porque tu não vai conseguir replicar. Você vai ser um ponto fora da curva que tu nunca mais vai conseguir fazer. Então, não adianta eu ter um vendedor lá que num mês ele fez 50 vendas, no outro ele fez 3, que ele fez 50 vendas porque ele deu sorte, falou com leads bons, encaixou uma conversa que deu certo, fechou uma venda boa. Mas isso não é replicável. Então, o CRM ele vai te dar essas bases de dados, as ferramentas, né, mais especificamente falando do CRM, como a gente está pensando num processo mais de entrada, vai te dar essa base para você conseguir entender o que funcionou, o que não funcionou e replicar esse processo no futuro e, com certeza, construir em cima disso e crescer cada vez mais. Legal. Então, obviamente, eu posso utilizar, eu posso não utilizar qualquer que seja a ferramenta, fato, só que eu vou estar perdendo informação. Eu acho que para quem minimamente entende sobre negócio, você sabe que quando você tem dados, você tem condição de decidir, né? Então, como você bem falou, por exemplo, não estou vendendo. Não, aumenta aí, compra mídia, põe dinheiro em mídia, investir a 1.000 vai para 2.000, investir para 2.000 vai para 5.000, de 5.000 vai para 10.000, né? E do outro lado, não, mas calma aí, cara, não tô tendo conversão lá na ponta. Eu tô gerando, por exemplo, leads ruins. Né? Dia desses eu falei, a gente fez um planejamento do final, no início do ano, no final do ano, né? E, de expansão de crescimento nesse ano. E é um crescimento muito agressivo para a agência, né? A gente já tem mais de 700 iniciativas, então vai ser o maior ano da nossa agência. E o João começou pelo marketing e falou, olha, eu quero investir mais. Por exemplo, se está investindo 10x, tem que ir para 20, para 30, para 40, para 50. E aí eu falei, tem que começar agora. Aí você foi, um dia desse, você foi lá na sala e falou, uma coisa para você, cara. Os vendedores estão reclamando que tá vindo muito lead. Como é que faz? Posso abrir a torneira lá e pôr mais dinheiro? Tá bom, vou trazer mais oportunidades. Só que a gente não tá tendo vazão lá na outra ponta de atendimento. Então, por que você diz isso? Não é porque porque você olha os dados. Sim. Cara, tá demorando, por exemplo, para entrar em contato com os clientes, né? Não tá tendo o cuidado, o follow-up não tá sendo feito da forma correta.
E por que você fez? Porque eu tenho a Porque você ferramenta tem que ferramenta para medir. Então, quando você tem, cara, controle através de uma ferramenta, logo você vai ter as informações corretas para poder decidir, né? Então, cara, preciso contratar alguém. E o contrário também. Claro, Mas a com pessoa certeza. pensa o seguinte, né? Ó, não, cara, ela acha, não, cara, eu tô investindo demais aqui do outro lado, né? Só que ele tem pessoas no time ociosas, não tá conseguindo gerar oportunidade. Às vezes a pessoa, pô, eu tô tendo até um lucro alto da minha operação, e quando eu tenho um lucro muito alto, eu estou deixando de crescer no nível que eu poderia crescer, por exemplo. E a única maneira de você entender tudo o que está acontecendo na operação é tendo ferramentas. Isso é um tema muito importante que parece, cara, que a gente que tá no meio, que discute, que ensina sobre isso, parece que isso é óbvio. Claro. Mas, cara, aperta as agências aí no geral. Eu vou botar pra você por baixo 70% não tem um CRM. Bah. Não tem, cara. E tem, lógico, tem alguns que estão começando, não tem clientes, mas tem operações que rodando com cliente, com mínimo de organização, até com faturamento para isso, que o cara não quer pagar R$ 100 por mês para organizar. E aí não sabe onde está tendo perda. Olha o que você citou, né? Motivos de perda. Como que eu vou melhorar o meu discurso se eu não sei por que os clientes não estão comprando, né? Se eu não me organizo. Por exemplo, a gente tem ali na palma da mão, e a gente nos relatórios, né? Você sempre também nos passa na reunião, por exemplo, eu também vejo isso praticamente diariamente. Cara, por que os clientes não estão comprando? A X% não estão atendendo, X% porque pode ser uma outra agência, o outro porque talvez o preço não seja atrativo ou não encontrou o que procurava. E aí eu vou melhorando o meu discurso e o processo comercial como um todo para poder crescer e evoluir. Então, acho que mais do importante do que, obviamente, você ter a ferramenta, porque ela vai fazer algumas automações, você vai ter dados para ter controle, ter informação para poder dar um próximo passo e ser seguro. Você citou uma frase que eu gostei, Tá. que é: ferramenta boa não cura Processo processo ruim. ruim. Eu complementei aqui que processo bom não cura ferramenta Não, ruim. o processo bom, de Ele, certa forma, ele cura. Isso. Cura, perdão, eu me confundi. A ferramenta boa, ela não cura um processo ruim. Exatamente. E um processo bom cura a ferramenta ruim. Exemplo, o cara tá com uma planilha de Excel lá e tá dando resultado porque tá organizadinho, tá bem redondinho. Mas talvez tenha alguém que diz assim: Gui, beleza, eu quero organizar a agência. Eu quero começar. Só que assim, eu sou gestor de tráfego, eu tenho, sei lá, 3, 4 clientes, ou até tenho uma estrutura mínima, por exemplo, e eu quero começar a organizar, né, o meu processo comercial como um todo. Quando eu devo trazer a ferramenta ou contratar, João, na tua visão? Eu primeiro defino, por exemplo, cara, o meu roteiro, defino quais são as etapas, as cadências e tal. Você acha que eu devo organizar tudo antes? Ou não, cara, eu já vou trazer a ferramenta e à medida com que eu for evoluindo, eu vou fazendo uma adaptação dela. Assim, quando que eu devo iniciar, contratar a ferramenta para estruturar o setor comercial da agência? Olha, eu vejo que existem as duas possibilidades, tá? Mas o indicado mesmo, né, até pensando na escala, que é um ponto também que eu vou entrar um pouco mais à frente na nossa conversa, é a gente elaborar primeiro o nosso processo, tá? Com ele bem montadinho, bem elaborado, bem entendido, para a gente depois aplicar isso numa ferramenta. Até também uma coisa, Gui, você comentou mais cedo que eu já conversei com muitas ferramentas, avaliei bastante, conversei com muita gente. Uma coisa que eu percebo até de boas ferramentas, bons CRMs, principalmente no mercado, é que quando você vai contratar a ferramenta, a primeira coisa que eles fazem contigo qual que é o teu processo? Me explica o teu processo, me mostra o teu processo. Então isso já acontece porque eles já sabem que se você não tiver um processo, se for por aquela ferramenta depois, você não vai ter a usabilidade boa dela, você não vai conseguir extrair o máximo que a ferramenta vai te dar e a sua taxa de cancelamento ela é muito mais alta. E quando a gente fala de pequenas empresas, normalmente eles não têm esse processo de implementação de ferramenta. Eles não vão ter um implementador, eles não vão ter uma ferramenta com custo mais alto, que vai ter um time específico naquela operação. Normalmente é uma ferramenta caixinha, né, que a gente chama. Que é aquela, antes de trabalhar na Blue, eu trabalhei em empresa de SaaS, e tinha uma ferramenta que a gente chamava de caixinha, que é a ferramenta que só vai lá no site, bota o cartão, paga e pode trabalhar com ela sozinho, trabalha por conta. Então, quando pega essas ferramentas mais entrada, mais caixinha, você acaba não tendo essa possibilidade de contato com uma pessoa que vai te passar algumas instruções. Então, se você já vai chegar, por exemplo, num CRM que você contratou, automaticamente você já vai trabalhar nele, sem o seu processo elaborado, você vai chegar no CRM, você vai olhar para o CRM e vai dizer, tá, o que eu faço agora? O que está acontecendo aqui? O que eu uso isso? O que isso aqui vai me funcionar? Quando você tem o processo bem elaborado, você vai implementar o seu processo naquele molde, você vai pegar o seu processo, encaixar no CRM, e a partir disso você só vai
dar continuidade nele, assim. E aquele outro ponto que você comentou sobre, eu posso botar um CRM e ir ajustando as coisas depois, isso não é nem necessariamente uma possibilidade, isso é um fato. Assim. Necessidade. Isso, exatamente. Uma vez que você começou a trabalhar com CRM, você vai perceber que existem gaps, né? Existem pontos de melhoria no seu processo. Isso é natural. O processo ele é vivo, né? O processo ele precisa sempre ser evoluído, sempre ser melhorado. Isso é padrão de todo o processo. Mas o que não pode acontecer é você chegar cru numa ferramenta. Você chegou cru na ferramenta, você vai ser refém de como a ferramenta funciona, seu processo ele vai perder mais qualidade ainda, que você vai tentar pegar uma coisa que ela não existe e encaixar num molde que não serve. É tipo aqueles brinquedos de criança que você pega e encaixa a bolinha no negócio da bolinha. Você fica tentando botar, a vida inteira tentando encaixar um quadrado no círculo e você não vai chegar a lugar nenhum nunca. Você vai cansar o braço e não vai chegar a lugar nenhum. Então é muito importante você entender o seu processo e encaixar ela dentro do molde da ferramenta que você vai querer usar. E a partir disso, você vai sempre evoluindo. Assim. O nosso próprio processo da Blue aqui, cara, a gente já perdi a conta de quantas vezes eu já mudei a cadência de e-mails, mudei a cadência de processos, mudei... Toda hora a gente muda, né? O número de etapas do funil e coisas nesse sentido. Eu mudo, regularmente, porque a gente está percebendo que existem pontos de melhoria. Isso faz parte da experiência de ferramenta também. Você precisa estar ciente que a sua ferramenta, ela não é... Você for lá, colocou rodar e vira as costas e deu. A sua ferramenta ela é um processo, é como se fosse não necessariamente um funcionário, mas uma pessoa. A própria ferramenta tem atualizações? Claro, com certeza. Então a gente precisa estar sempre vendo o que está acontecendo naquele local, naquela ferramenta, evoluindo o processo, melhorando, ajustando. E uma vez que você tem o seu processo montadinho, você vai só aplicar ele naquele modelo e a partir disso começar a rodar. Então, sem processo, a ferramenta ela vai ser mais uma dor de cabeça do que uma solução. Então, é aquilo que a gente comentou. Você vai dar um protagonismo à ferramenta e você acha que ela vai resolver as coisas. Não, vou contratar um CRM porque eu estou desorganizado. Não, calma aí. Você vai continuar desorganizado agora com números. Poucos ainda, inclusive, né? Então, o legal é que quando você não tem uma estrutura tão robusta, tão complexa, cara, se você parar ali 2, 3 horas fazendo algumas anotações, você desenha o teu fluxo com máxima segurança, os motivos de perda, as atividades, as etapas no seu funil de vendas, e aí vai ficar muito mais fácil, por exemplo, a implementação no CRM. Nós estamos falando mais sobre CRM, já vou abrir aqui para a gente falar sobre outras ferramentas, ferramentas para você fazer lista de prospecção, ferramentas para você fazer cadências de contato, ferramentas para você validar os contatos que você criou, ferramentas para você organizar o seu roteiro comercial, mas falando sobre CRM, até sobre preço, porque às vezes o pessoal tem curiosidade, claro, né? Tipo assim, quanto custa? Né? Eu não sei se você quiser também nominar comigo aqui, a gente dá nomes a algumas empresas, a gente não tem nenhum vínculo com empresa nenhuma, nem ganhamos nada de empresa alguma, né? A gente tem bastante liberdade para dizer, e também nem vai falar mal de algo que a gente não usou aqui, né? E até das que a gente usou, a gente vai ser polido aqui, de não falar tão mal, né? Mas enfim. Mas vamos falar sobre os principais CRMs hoje que a gente tem no mercado ou que se adaptam para a nossa realidade de agência e quanto custa, a partir de quanto custa esses planos, porque geralmente quando uma empresa SaaS, uma empresa que vende um software, ele tem um modelo de negociação, que é tipo mais ou menos assim, você vai ter lá um plano gratuito ou muito barato, que vai ser uma entrada, ou você vai ter um teste mínimo lá de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias. Você vai ter um plano intermediário que já começa a te entregar um aperitivo do que tem de muito bom, e você vai ter lá um plano, sei lá, ou Enterprise, ou um plano mais top, um plano Diamond, sei lá, e que você entrega o todo ali, que geralmente fica um pouco mais caro, né? Até como uma estratégia de ancoragem. Dos principais, vamos colocar em lista aí, me ajuda. Vamos lá. Acho que o líder principal benchmark, até por conta do RD Station, e tem mais volume de usuário no Brasil, é o RD CRM, né? Que tem um plano, se não me engano, gratuito. Isso, que ele até é possível personalizar algumas já coisas. Dá para trabalhar. Já dá para começar a trabalhar com ele no grátis. Ele é um gratuito vitalício. Então ele não é um gratuito, é 20 dias, 30 dias. Não, tu pode começar a rodar a tua operação. Não tem pegadinha lá. ali. Não. Você começou a trabalhar nele gratuito, ele vai ser gratuito. Dá para trabalhar legal com ele, assim, minimamente? Assim. Isso, uma questão do plano gratuito do RD que ele não é tão personalizável. Então você vai... Claro que você tendo o seu processo bem montado, você só vai ajustar alguns detalhezinhos nele para encaixar no RD. Mas dá para trabalhar perfeitamente no plano gratuito. Você inclusive, se a pessoa já usa o RD Station, ele tem integração nativa, você consegue fazer transferência de lead de forma bem simples. A vantagem do RD, né, que a Resultados Digitais é uma grande empresa no cenário nacional, mas mundial também. Já, na América Latina é líder, né? Então, tipo assim, muitas das ferramentas que crescem no mercado já vão ter integração nativa com o RD. Muito bom que você falou agora. Isso é um ponto importante. Então, longo prazo, você vai ganhar muita vantagem em cima de usando o RD CRM. A gente está falando sobre o RD, né? A gente usa o RD Market, Station, né? O RD Station, mas a gente não usa, por exemplo, o RD CRM, mas muitos clientes mentorados
donos de agências que estão na mentoria também utilizam, mas sendo até mais superficial. A gente tem de ferramentas nacionais, boas ferramentas nacionais aqui, né? A gente tem o PipeRun, que a gente usa, que está numa transição, mas é uma ferramenta de entrada. Acho que não de entrada, pô, vou ser modesto de falar, acho que é uma ótima ferramenta para você trabalhar, né? Então, que a gente, inclusive, caminha com ela. Sim, sim. Há bastante tempo, né? A gente pode falar aí do Nectar CRM, que eu acho que é uma baita opção. Ocupa uma posição de destaque, né? Então, tem crescido muito no mercado. Tem ganhado muito espaço. A gente está falando de planos, eu imagino, aí na casa por usuário de R$100, mais ou menos. 150, R$200. Um plano intermediário, já que você vai conseguir trabalhar bastante coisa, né? Um plano que não vai te limitar. É um plano que você vai conseguir rodar bem. Você tem Agendor, Mosquite. Um que eu gosto bastante é o Plumes também. É uma boa ferramenta do mercado. Não, uma ótima ferramenta. Bastante espaço. O que o RD comprou era o Pluga. Era o Pluga, né? Que o RD comprou e depois fez a adaptação. Tem o Begin, né? Que é uma ótima alternativa também. O Begin é uma ferramenta nacional, mas ele é uma ferramenta de inicial que eu gosto bastante. Porque que é da Zorro, né? Isso, é dentro do guarda-chuva da Zorro CRM, que é um dos principais players do mundo. O Zorro CRM. Eles fizeram um CRM menor voltado para PMS. Então é uma alternativa super legal, com custo também super tranquilo. Acho que é $7 por mês no plano intermediário e $12 no plano mais avançado. Então vai dar ali R$50, R$60, é super tranquilo de contratar, que já vai te dar bastante opção também. A gente fala, inclusive, a gente tem na mentoria, uma das aulas é falando sobre o Begin, uma ferramenta que a gente descobriu que você nos passou, né? Foi uma ótima alternativa. A gente abre também o RD e outras alternativas. O também. Acho que o principal player para pequenas e médias é o Pipedrive, né? Não tem para onde correr quando pequenos e médios. Já começa a evoluir um pouquinho já sai um pouco do processo inicial, o Pipedrive é o principal player. Acho que a nível, se não... Mundial. É a referência, né? Eu acho que é da Estônia, se não me engano, uma desses países do leste norte, europeu. Do leste europeu. Então, o Pipedrive. Aí a gente tem, cara, também, né? Pô, o HubSpot. Claro. E a gente vai parar, isso aqui não tem limite não sei o source da vida. Eu acho que todos que a gente citou aqui, tem outros ótimos aqui. Nossa, cara, depois se você quiser colocar até nos comentários aqui, pô, eu uso isso aqui, é legal, enfim, né? Que a gente já, de alguma forma, teve algum contato, né? Conversou com essa empresa, ou recebeu alguma proposta, ou enfim, até às vezes usou a ferramenta, fez alguns testes, e a gente pode atestar aqui, né, e garantir que qualquer uma dessas ferramentas dentro de um processo muito bem servido. Então isso é fundamental. Agora sim, se você fosse começar, não quero que você dê nome aos bois assim, de ferramenta, porque não é o nosso papel aqui, acho que todo mundo tem que fazer o contato com as empresas, né? Enfim, à medida com que você vai crescendo, você pode fazer um contato, pedir uma proposta, alguma coisa assim. Mas se você fosse começar em relação a investimento, quanto você acha que do orçamento, um valor específico poderia ser destinado tranquilamente para um CRM porque se paga, na tua visão? Olha, assim, muito depende do nível que a empresa vai estar. Eu penso que, assim, considerando um processo comercial, ele é fundamental, é o coração da empresa, né, basicamente. As vendas têm que estar funcionando porque todo o resto automaticamente vai crescer junto. Então, o investimento no CRM para um time de vendas ou ferramentas para um time de vendas, eu vejo como um grande ponto de investimento sem muito pesar na consciência, digamos assim. Da mesma forma que, por exemplo, às vezes um CRM onde vai organizar um pouco mais as vendas, organizar um pouco mais o processo de atendimento, você vai conseguir aumentar a produtividade e, consequentemente, vender mais. Então, ele é um CRM que, por mais que ele vá pesar um pouquinho no começo, ele vai se pagar rapidamente. Assim. Rapidamente você vai conseguir perceber que aquilo que está te gerando de resultado, você está pagando com o que você está fazendo venda a mais. Então, o que você dedicava nesse valor. E, assim, o valor exato, né, vai depender muito de caso para caso, mas eu penso assim que, tranquilamente, 100, 150 reais dá para pagar por usuário. Claro que operações mais avançadas vão requerir serviços diferentes. Mas, assim, 100, 150 reais você já consegue fazer uma operação super legal, com muita coisa organizada, muita coisa funcionando. E daí, depois disso, o céu é o limite, né? Questão de ferramenta. Mas, assim, para um começo, cara, mais do que isso, já até está exagerando um pouquinho. Assim. Se o seu processo é só começar no ar, botar as coisas funcionar, botar tudo em jogo a bola, 150 reais tu mata consegue caminhar tranquilo. Consegue tranquilamente. Aí é lógico, dependendo, por exemplo, de automações, de outras coisas. Claro. Não tem limite, como você falou. Não tem limite. Até tem uma parada, e dando até um encaminhamento também na nossa conversa, que muito da audiência acaba entrando em contato comigo ou seguindo nas redes sociais, tentando aprender como que faz prospecção fria. Né? Por exemplo, como eu atraio o cliente sem ter que necessariamente fazer anúncio para ele ou gerar um conteúdo para ele, né? E eu acho que se é uma área, cara, ou um canal, ou uma frente de venda que evoluiu não só no mercado de agência, mas a nível mundial, cara,
foi essa parada chamada Outbound, né? Uhum. Que é feito desde que o mundo é mundo, desde do caminho da China, lá da Índia, sei lá o que, do tecido, né? Que se fazia outbound. A seda, o caminho da seda, né? Deu o judeu lá, vendedor lá, o árabe lá do outro lado do mundo, lá o Labão vendendo por não sei pra quem, pro Jacó e não sei pra quem lá as ovelhas e o rebanho, né? Sempre se fez outbound no mundo inteiro, só que teve uma parada. Eu não sei se você acompanhou, mas a gente tem a agência há 12 anos e eu acompanhei muito, cara, uma mudança. Quando o anúncio, a distribuição de conteúdo e os anúncios, eles começaram a se popularizar, as pessoas começaram, tipo, não funciona a prospecção. Eu vou ficar ligando, encher o saco dos outros aí, eu vou comprar mídia, eu vou fazer anúncio, eu vou distribuir conteúdo, vou fazer um e-book. Hoje, quantos e-books você leu aí? Faz quanto tempo você não baixa um e-book? Mas uma época, cara, o e-book era o... Né? Então, começou a se dar muita força para a distribuição de conteúdo, começou a ter de inbound, né? Como um todo. E o que aconteceu? Abriu-se uma oportunidade, pode ser nos últimos 2 anos, que o pessoal começou a olhar para trás. Calma aí. Olha o custo de lead. Olha como é que tá. Todo mundo fazendo as mesmas coisas. Tem um outro caminho. E aí teve um cara, né, chamado Aaron Ross, que foi meio que um precursor desse movimento de organização da prospecção fria. Então, quebra em etapas, faz a linha de montagem, né, divide as atividades, divide inclusive as funções e, cara, seleciona boas ferramentas para você dar dinâmica a esse processo. Falando sobre prospecção fria, porque desde que a gente implementou o processo de prospecção fria, que é um sucesso, a gente está, né, hoje com 4 pré-vendedores, só B10, né, fazendo prospecção fria mesmo na lata, ele fechando muitos negócios. A gente está com mais 5 vagas também no momento, enquanto a gente está conversando aqui, né? Você participou e participa de todo o processo. Do dia a dia você nos ajuda a fazer todas as automações. Cara, quero começar a fazer prospecção fria. Não precisa ainda falar sobre nome de ferramentas, mas quais são as ferramentas que você acha que são importantes, né, em cada etapa do processo? Considerando prospecção fria, eu tenho que construir uma lista, né, definir um cliente ideal que eu vou prospectar, por exemplo, né? Eu tenho que construir uma lista, eu tenho que validar as informações dessa lista, eu tenho que fazer uma cadência de contato, de atividades, e eu tenho que ter um roteiro, enfim, né, para depois organizar esses leads. Quais são as ferramentas, ou qual é a ferramenta que você colocaria assim, que são prioridade, ou que é a número 1, assim, sei lá, para quem quer começar a se organizar e melhorar o seu processo fazendo prospecção fria? Então, até já começo desmistificando um pouco o que você falou, porque assim, dá para trabalhar tranquilamente o processo de prospecção fria sem ferramenta nenhuma. Só pra gente já deixar isso em jogo, assim. Dá pra fazer prospecção fria sem gastar nada. Você consegue pegar dados da internet, pega dados de cadastro de Receita Federal, já consegue coisa pra caramba nesse sentido. Mas, claro, o tempo que você vai demorar vai ser muito, 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 muito maior do que uma ferramenta te auxiliando. No caso de ferramentas, né, até entrando realmente na pergunta, o fato da ferramenta, o primeiro ponto que eu veria, é uma ferramenta para ajudar na construção dessa lista. Então, um scraper que vai pegar dados da internet, se for um processo mais de entrada. Uma ferramenta com uma base própria. O nome de uma ferramenta, um Phantom Buster? E o Phantom Buster é um scraper, né? Ele é um raspador, digamos assim. Legal. Ele pega os dados da internet. A gente Usamos o Phantom Buster. Ele nada mais é do que um grande... minerador, sei lá o que ele faz. Ele pega os dados da internet e joga num Excel para ti. Basicamente isso. Vai te dar velocidade. Vai te dar muita agilidade. Então, se você pegar lá 150, 200 leads na mão e lá copiando nome e telefone, você só vai usar ali, ele já vai jogar tudo no Excel para ti em menos de 10 minutos. A gente tem uma aula, né, com o João na mentoria, explicando como faz esse processo na prática, né? Então, na mentoria a gente ensina como que você faz isso na prática. Porque às vezes a pessoa fala, mas é caro. Tem ferramenta para todos os bolsos, né? Agora, mas eu quero, vou ficar lá eu buscando Ctrl+C, Ctrl+V, lead lá no Google Meu Negócio, no LinkedIn. Você contrata um Phantom... Um outro, gente. Não ganha nada do Phantom Buster aqui, né, pra falar, mas qualquer outro que você consiga... Tem o Phantom Buster, fugiu o nome agora. Sei porque é o que a gente mais utiliza aqui, né? Claro. O Phantom Buster... o plano... Até ia falar sobre isso. O plano gratuito do Phantom Buster te dá 30 minutos por mês. Então, você consegue gerar ali, tranquilamente, pelo menos 500 contatos por mês. Trabalha tranquilo. De graça. Trabalha tranquilo. Uma equipe até considerável, até. Mais de uma pessoa trabalha tranquilo. Dá pra subir 30 leads por semana, trabalha um tempo. Tranquilo. Trabalha bastante tempo. Cria outra conta depois. Não, corta essa parte. Não, mas assim, o Phantom Buster, 30 minutos de graça, você consegue trabalhar já. Então, uma ferramenta para
automatizar a Isso. montagem dessa lista. Automatizar a montagem de lista. Quando a gente fala de um processo um pouco mais evoluído, tem ferramentas com base de dados próprias, que daí é um outro digamos assim, outro nível. Patamar. Isso, nesse processo. Que a ferramenta vai ter uma base de dados própria, então ela não vai depender só dos dados da Receita Federal, só dos dados que tem no Google, por exemplo. Ela vai pesquisar informações e captar dados de forma própria. E daí o custo do lead já aumenta um pouquinho e você vai conseguir dados muito mais qualificados. Então, até citando um nome, até o próprio Speed, que é uma ferramenta que a gente utiliza também aqui na Blue, e que ele já vai te dar tanto uma base de dados própria, como ele também já faz verificação de e-mails e telefones. Então, já vai te dar os dados mais aprofundados do que normalmente você conseguiria. Também já vai te dar o telefone, que ele sabe que é o seu telefone ativo, que você vai ligar, e um e-mail que você vai mandar e-mail e vai chegar para alguém. Então, é uma ferramenta que já muda um pouco esse processo, mas ela é mais completa nessa questão de soluções que ela vai te oferecer logo de cara. Tá, então legal. Aqui a gente tá falando da ferramenta... não vou discutir aqui, né? O preço tá uma ferramenta mais cara. Claro. Né? Cara, lógico, a entrega... Eu falo do preço ser maior, né? Não que não vale a pena, até porque a gente utiliza. Se não utilizasse, se não valesse a pena, nós não iríamos utilizar. Mas tem... Aqui o céu é o limite, é igual o CRM. Né? Você pode ter, cara... uma planilha lá, isso, como você pode pegar um Phantom Buster, depois você pode ir evoluindo, pô, tem um Hamper, Reeve, perfeito, isso. Vai embora, né, cara? Apollo, aí não tem mais, não tem um Hunter, e não tem mais limite. Mas beleza. Sem entrar, então, muito no mérito dos nomes, eu preciso de uma ferramenta para construir a lista. Tá. Né? E na mesma ferramenta que eu construo a lista, eu posso já fazer a validação das informações, ou eu posso, por exemplo... utilizar, como a gente citou aí, o Phantom Buster, construir a lista e depois fazer o trabalho que a gente chama do LDR, Isso. né? Que é o cara que, querendo ou não, dentro da operação de venda, ele usa o seu tempo para validar as informações ou buscar os dados. Perfeito. Uma ferramenta... existe ferramenta específica para isso, João? Se quiser passar um nome também, caso tenha, enfim, até para o pessoal que às vezes, pô, eu não tenho condição de contratar uma mais cara, mas tem alguma que faz essas informações, né, que organiza esse processo de checagem, né, dos dados? Então, assim, a gente vai ter algumas ferramentas que vão ser um pouco mais arbitrárias nesse sentido, vão fazer operações externas, né, digamos assim. A gente tem o próprio Hunter, que você citou, que é o Hunter.io, que é uma ferramenta de validação de e-mails. Você vai conseguir validar se aquele e-mail é um e-mail real, vai chegar na caixa de alguém, se é um e-mail válido, se realmente não é só um contato, @nananana, é um contato de um e-mail de verdade. Também consegue buscar no domínio do site, então você joga lá, ele já busca naquele site ali todos os e-mails relacionados, você já consegue validar dessa forma. E também tem o Phone Checker, que é uma ferramenta para validar telefones. A avaliação de telefone é um pouco mais simples, você pode ligar e ver se cai ou não cai, mas o Phone Checker agiliza um pouquinho, você pode subir uma lista lá, já vai te passar todos, esse aqui tá certo, esse aqui não tá, esse aqui tá errado, esse aqui tem isso. Então ele mostra se tem um WhatsApp vinculado àquele número, que é um ponto legal. Você já consegue ver se não. Tem um WhatsApp o Snov, embora também faça os disparos de e-mail, ele te ajuda com a validação dos dados ele ajuda com também, validação né? de e-mails também, na mesma pegada do Hunter. Ele também tem uma extensão no Chrome que você coloca, que ele já verifica dentro daquele domínio todos os e-mails que tem lá. E assim, existe uma variação também entre o Hunter e o Snov, tá? Então, assim, cada ferramenta não trabalha com a mesma base. Então, às vezes é legal até usar os dois em paralelo. Claro que também no plano gratuito, né? Dá para usar os 9 no plano gratuito, o Hunter no plano gratuito. Pega o CPF da mãe, da avó, do pai, do tio. Vai criando vai conta embora, né, meu amigo? E vai testando, porque assim, eles não são a mesma base, então varia um pouquinho. Mas, resumindo tudo, você vai conseguir ter um processo já bem mais bem montado, digamos assim, bem mais eficiente com essas ferramentas que elas vão te dar, de fato, essa certeza de, não, eu estou falando com a pessoa certa, estou mandando e-mail para a pessoa certa, para você não perder tempo fazendo cadência com o e-mail errado, cadência com o telefone errado, que você vai ficar batendo na parede e não vai chegar a lugar nenhum. Boa. Então, beleza. Construí a lista, busquei esses dados em uma base pública, por exemplo, como um Google, ou uma base privada, paguei, né, por isso, validei essas informações. Agora a gente tem que falar sobre cadências de atividade, ou definição de atividades, né? Um CRM te ajuda nisso? Te ajuda, mas você pode ter ferramentas também específicas. Eu acho que o CRM ele cumpre muito esse papel, dependendo da operação e do volume. Mas para organizar bem as atividades, assim, João, por quê? Quem fazer prospecção, filha, sabe, não é o objetivo desse podcast discutir as melhores atividades, mas, cara, você vai mandar e-mail, você vai se conectar nas redes sociais, você vai usar, às vezes, um Instagram, um LinkedIn, você vai mandar mensagem no WhatsApp, você vai fazer ligação, né, você vai fazer uma call, tem inúmeras, pode fazer reunião, você vai fazer evento, tem inúmeras atividades dentro de um fluxo, né?
uma cadência de contato que nada mais é, cara, né? Dentro de uma linha de tempo, as atividades que você precisa fazer para que você possa se aproximar do cliente, conversar com ele. Mais próximo possível, né? Mais próximo possível. Uhum. Né? Falando sobre ferramentas para organização de cadências, assim, cara, o que você acha? Não sei se você quer nominar algumas, ou o que a gente tem que considerar nessas ferramentas? Então, até algumas que você já citou também, o próprio Rive, o próprio Hamper também são ferramentas que vão ter essa questão de cadências, né? Vão te dar, a MeTime também são ferramentas que vão te dar essa proposta O de... Flow, né? Acho que é o Flow da MeTime, né? É isso. É o Flow dentro da ferramenta. E você consegue já organizar a tua própria cadência de contatos. Aqui na Blue a gente usa o Spotter, né? É da Exact Sales. E assim, você já consegue montar todo aquele filtro de uma vez só, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema. Então, você já vai definir que fez a ligação 1, já vai botar na atividade do vendedor a ligação 2, vai botar um WhatsApp, vai botar um Instagram, uma curtida na foto do cara, uma mensagem, um áudio. Então, assim, ele tira aquela dor, né, que acontece muito, que a gente chama de congelamento. O que é? É o vendedor olhar para a tela do computador e pensar, tá, o que eu faço agora? É um ponto de fricção Isso, altíssimo. O cara não tem que pensar o que fazer, né? Então, assim, você montando uma ferramenta, no começo que eu citei de exemplo, né, você já vai conseguir montar essa cadência bonitinha, e o cara já vai saber, depois dessa atividade eu tenho essa, depois dessa eu tenho essa, depois dessa eu tenho essa. Quando eu terminei todas as atividades que era para fazer e não consegui o meu resultado, não consegui falar com o cara, descarta e vou pro próximo. Então ele não vai ter o tempo de parar e pensar, ele só vai executar e nisso aí tu vai ganhar muita produtividade. Assim, você acha que a gente precisa ter, por exemplo, uma ferramenta para disparos de e-mail separado? Ou, por exemplo, eu vou integrá-la com RD e fazer o RD ou qualquer outra, né? O HubSpot também faz, o ActiveCampaign, ConvertKit, aí, X9, assim por diante, né? Ou já fazer o disparo dos e-mails ali dentro mesmo, ou contratar uma ferramenta externa para a organização dos fluxos de e-mail. Eu acho que o principal ponto a gente tem que entender é a escala. Tá. Assim, se a gente for trabalhar uma cadência, é só eu que estou trabalhando na cadência, eu estou começando agora, eu tenho que disparar 5 e-mails por semana. Tipo, cara, é mais fácil tu disparar isso na mão, até para não ter o custo de ter mais uma ferramenta, não ter mais um custo de mais uma operação, mais um ponto de fricção, porque a integração entre ferramentas regularmente acontece alguma coisinha, é normal, faz parte. Então, assim, começando pequeno, eu acho que dá para fazer tranquilamente num processo mais curto. Faz na mão, faz no CRM, se o CRM tiver essa possibilidade. Claro que quando a gente fala de escala, vou falar com 300, 400, 500 empresas por semana, por mês. Então, daí, realmente, não vai dar vazão de você mandar 100 e-mails por dia. Você vai precisar automatizar isso de alguma forma. Daí é onde eu vejo que realmente vai entrar uma ferramenta terceira para agilizar essa parte. Processos menores eu não vejo necessidade, até porque é um custo, né? Querendo ou não, quando a gente está começando, a gente quer ser o mais enxuto possível. Tem que ser, né, cara? Precisa ser o mais enxuto possível. Então, assim, é importante que a gente entenda esse fato. Eu estou crescendo a minha operação, até aquilo que a gente falou no começo, né? Meu processo está crescendo, meu processo está evoluindo, eu quero cumprir novas etapas do meu processo com a ferramenta. Não é o contrário. Não é eu vou botar uma ferramenta para trabalhar esse processo. Uma vez que o seu processo começou a inchar, começou a ficar pesado no seu dia a dia, mas não adianta você perder lá 3 horas mandando e-mail e ter só 2 horas para ligar. Eu acho assim, João, que falando de ferramenta, né? Eu gosto sempre da sabedoria popular, cara. Gosto de dar uns exemplos assim popular, porque eu acho que a gente aprende muito assim com o simples, né? Eu prefiro estar num Fusca a 120 por hora do que numa Ferrari a 30 por hora. Né? Então, porque a Ferrari ela vai custar bem mais e não vai... Lógico, agora quando eu percebo, cara, o negócio começou a apertar aqui, tá difícil de fazer a curva, né? Esse é o momento de dar o próximo nível. Porque se você fazendo o upgrade antes, né? Você vai tendo uma operação cada vez mais inchada, não é nem o preço só. Não, é a complexidade. Sim, ela fica difícil, né? De tu manejar tudo aquilo que está acontecendo. Por exemplo, a gente está passando por uma transição também na parte de gestão da agência. A gente está tentando centralizar basicamente, né, eliminando inúmeras ferramentas, trazendo para uma principal que vai cobrir, sei lá, 70% do nosso processo. Por exemplo, a gente vê o quanto é difícil, é caro, né? A implementação é muito dinheiro, leva tempo, né? Envolve inúmeras pessoas e você discute muita coisa que nem vai acontecer. Sim. Né? Então, e uma outra parada que eu acho que também é um problema, e principalmente para você que lida com isso no dia a dia, é a tal da integração, né? Porque o negócio começa a crescer, aí, meu amigo, tu é daqui, que integra com esse aqui não tem integração nenhuma, esse aqui tem API aberta, esse aqui não tem, esse aqui já tá cobrando para poder fazer integração. Não sei se é um ponto que a pessoa tem que considerar, não, com certeza. né? Tipo, as integrações, porque à medida que a operação vai crescendo, é provável que, cara, você vai ter que ter... abrir novas leques, né? Novas coisas para incluir dentro do teu processo. Então, quando a gente fala de integração, assim, é um ponto, na minha visão, né, um dos mais importantes para decidir uma ferramenta. Eu penso muito
Quando eu olho uma ferramenta, eu olho principais duas coisas, né? Como que ela encaixa no meu processo e como eu consigo escalar essa ferramenta a longo prazo. E escalar ela é muito no sentido de integrar ela com outras ferramentas. Claro que tem ferramenta que você vai conseguir escalar ela dentro de planos, então, tem esse plano, depois eu posso ir para esse, depois eu posso ir para esse, crescimento mais natural. Mas a possibilidade de integrar as ferramentas, ela é, olha, fundamental. Já teve várias vezes que a gente deixou de usar a ferramenta porque não integrava. Tipo, não integra com isso, vai ter que fazer na mão. Mas fazer na mão uma vez é beleza, fazer na mão toda hora, 15 vezes por dia, 100 vezes por semana, fora de cogitação. Então, assim, é importante ter essa questão da integração bem clara, conversar sempre com um fornecedor ou a empresa em questão, ou às vezes vai contratar direto no site, sempre dá uma pesquisada se tem integração, para você entender como que isso se encaixa. Até porque também, muitas das ferramentas não vão conversar de forma nativa. É normal, ferramentas que trabalham com, por exemplo, é muito difícil eu conseguir integrar um CRM, muitas vezes, com, sei lá, uma ferramenta de pagamentos financeiros, que vão ter linguagens bem diferentes e não vão estar comunicadas nativamente. Você tem ferramentas que você consegue fazer essa intermediação. Elas têm um custo a mais, claro. Você consegue pagar... Um Zapier. Um Zapier, um Pluga, também outras ferramentas, mas a gente usa principalmente essas duas, né, no mercado. Você vai conseguir juntar essas duas pontas. Mas, claro, mais ponto de atrito e mais custo. O Zapier em si, ele é uma ferramenta dolarizada, então já é um pouco mais... Fica um pouquinho mais salgado, mas em questão de integração ela é mais completa e até hoje que eu testei também foi uma das mais estáveis. Então, o principal ponto disso aqui é realmente isso. Ele vai entregar o que eu preciso sem me dar muita dor de cabeça. Mas integração constantemente acontece alguma coisa. Assim, quando começa a inflar muito a operação, como a gente falou, teve casos de eu ter 4 ou 5 ferramentas integradas uma com as outras, eu parar e pensar, não vale a pena fazer isso. Eu vou contratar só uma, vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu vou deixar tudo rodando nela, porque um dia... Tudo bem que eu, como eu estou no controle da situação faz um tempo, para mim eu me desenvolvo legal. Mas eu penso muito na Blue como um todo. Claro, né? você vai ter uma transição de função ou de qualquer outra coisa. Até também para o cara que está crescendo, quando ele faz tudo, é uma coisa, né? Tipo, eu estou fazendo tudo, eu sei o que está acontecendo aqui. Mas passa num momento, quando tiver um funcionário, tiver um colaborador novo, tem que ser uma coisa simples de entender. Porque às vezes, não vou estar fazendo mais isso, vai ser o fulano. Daí o fulano não entende muito bem o que está acontecendo, o fulano quebra a cara no processo, o processo para. Então, assim, eu já dei esse passinho para trás, tirei algumas pontas que estavam trabalhando juntas, joguei tudo numa ponta só, para que eu ficasse mais claro de entender, mais fácil de controlar e sem nenhum tipo de dificuldade depois de atrito, de problema de integração que caiu com isso, que mudou com isso, que a ferramenta tal atualizou e mudou a API, que agora é diferente, tem outra chave. São coisas que acontecem, assim, faz parte do dia a dia. Do jogo, né? Faz parte do dia a dia, mas é um ponto fundamental de ficar de olho, porque... também controlar, claro, né? Sempre ficar de olho também no sentido de observar isso, mas também é o que vai te dar prospecção de crescer dentro daquela mesma ferramenta. Porque a migração de ferramenta é uma coisa muito dolorosa. Para todos, né? Para todos. É caro. É caro. O problema não é só a ferramenta, é que normalmente ela também puxa ou ela modifica um processo. Então é traumático, né, para algumas pessoas. Sempre tem, quando a equipe é maior, os defensores, tem as pessoas que não querem jogar no time. Então é problemático. E para você chegar na plenitude de uma ferramenta, demora tempo. Bastante tempo. Né? Quem já fez uma transição de software, de software de gestão, sabe o quão doloroso é isso, né? Você fazer esse processo. Top demais. E pra gente, então... resumir em relação até a nossa operação, né? Até para que o pessoal que tem curiosidade, né? Sabe, lógico, na mentoria a gente fala sobre isso de forma mais aberta e ter mais tempo, né? Mas, cara, se eu vou fazer prospecção fria, então... Porque o CRM, ele é assim, cara, para começar, é o que a gente tem que ter no mínimo, né? Para iniciar um trabalho. E se eu exploro ele bem, eu com certeza vou ter um nível de maturidade legal na minha operação comercial, investindo pouco. Quero trabalhar fazendo prospecção fria, então eu tenho que me preocupar com a ferramenta para a construção das listas, legal? Para a validação dos dados, para a organização das atividades dentro do meu fluxo de contato, da minha cadência de contato. E aí, dependendo do volume que eu tenho, conforme você disse, eu posso fazer tudo, por exemplo, por um CRM, ou eu posso utilizar outras estratégias para disparo de e-mail, Biz9, o próprio RD, ou qualquer outra ferramenta. E acho que se a gente fosse colocar como um último passo, que seria aí uma cereja do bolo, seria uma ferramenta que, de alguma maneira, ela conseguisse compreender todo esse processo. A gente estou no próprio caso do Spotter, mas enfim, tem outras, né? Que além disso ainda tem filtros dentro da ferramenta para que você possa colocar o teu roteiro,
para que você possa colocar o teu discurso, né? A gente que faz prospecção fria sabe que é difícil, né, você ensinar alguém a fazer. Então, quando você tem dentro da ferramenta, cara, o próprio roteiro, automações. Então, o cliente diz uma coisa para você, à medida que ele responde, você coloca no formulário e você já tem 2 outras respostas. Então, você facilita muito o processo de rampagem, né? Claro. De um novo Fica profissional. muito mais rápido do pré-vendedor sair da entrada na empresa, tá desempenhando num nível aceitável. Ajuda pra caramba. E tem controle também, Com né? certeza. Controle do roteiro, do discurso. Minha orientação, se você faz prospecção fria, você faz ligação. Então, procure gravar essas ligações, porque vai ajudar muito no treinamento, no feedback. Ah, Gui, mas eu trabalho sozinho. Grava as tuas ligações, seja você mesmo o seu coach, porque no clima ali da ligação é difícil, né? O cliente ele coloca argumentos que você não está às vezes preparado. Então, na próxima reunião, você escuta aquela ligação, assiste, né, aquela reunião, aquele encontro, aquela videochamada, e você mesmo vai dando feedback para si. Então, você vai perceber que esse processo feito por muito tempo, ele faz com que você, cara, fique com a faca e o queijo na mão para poder fazer prospecção e fechar muitos negócios. E, João, e pra gente dar um encaminhamento, cara, que tipo de recomendação, então, você diria para quem tá começando? Se a gente fosse, assim, resumir o nosso bate-papo em, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, o que você diria, cara, né, em relação a quais são as principais alternativas, quanto deveria investir, ou qualquer outra mensagem para encorajar as pessoas, cara, a automatizar, trazer tecnologia pro seu processo comercial, cara? Olha, acho que o principal ponto que a pessoa pode levar dessa nossa conversa de início é entender que o processo, né, ele é fundamental. Então, processos ruins não serão curados por ferramentas boas. Acho que esse é o primeiro fato, Top. primeiro ponto. Uma vez que você tem um processo bem elaborado, aplicar isso dentro de uma lógica de um CRM se torna muito mais fácil, né, no CRM ou de uma ferramenta em questão. Vai ficar muito mais simples. Então, o processo é rei, processo montado, você vai aplicar ele numa lógica. Existem ferramentas mais badaladas, mais famosas, que vão ter custos mais altos, mas existem alternativas muito boas no mercado, com custo mais baixo, você vai conseguir começar a trabalhar sem investir muito, assim, sem precisar pesar muito no bolso. Ferramentas comerciais, então, elas vão ter muito essa pegada de trazer informação para você, munir realmente o diretor ou o CEO, o diretor comercial, de informação para poder avaliar o que dá certo, o que não dá certo e te dar embasamento para crescer. E, claro, quando a gente fala de parte de outbound, já entra um pouco no sentido de as ferramentas vão te dar muito mais o teu caminho e vão te dar uma base sólida para você trabalhar. Então, as ferramentas vão te dar dados mais válidos, dados mais acertados, né, dados mais corretos, vão te dar também a questão do roteiro já mais montado, então a cadência de contatos já vai estar mais definida e você vai conseguir trabalhar muito melhor os seus contatos, trabalhar muito melhor a sua cadência de ligações, sua cadência de e-mails, de mensagens, em cima de um público muito mais qualificado que você vai conseguir gerar auxiliado com algumas ferramentas do mercado. Top demais, João. Quero te agradecer, mano. Muito obrigado pelo teu tempo, por estar nos ajudando aqui. Eu aprendo muito contigo também no dia a dia. E eu quero lembrar você, cara, se você é dono de agência, gestor de tráfego, vendedor, se você presta consultoria, você precisa assistir todos os episódios do Nagelcast. Mais do que isso, tem que se cadastrar na imersão Vendas na Prática. Então, sempre que você vê um anúncio, uma informação falando que eu vou fazer uma imersão para ensinar você, que são pouquíssimas vezes no ano que eu tiro um tempo para fazer isso, você tem que colocar como prioridade na sua agenda para aprender da prospecção ao fechamento, o que você deve fazer para vender mais de 80 contratos recorrentes de gestão de tráfego por mês. Não me segue ainda lá no Insta, cara, @nagel.guilherme. Não sei se você está me assistindo no YouTube, então se inscreve aqui no canal, ou pelo Spotify, ou qualquer outra plataforma. E sempre que surgir qualquer dúvida, conte comigo para ajudar você a construir um processo comercial com as melhores ferramentas para que você possa vender todos os dias na sua agência. E não se esqueça, não existe dia da caça. Um abraço!